Agora, abra sua Bíblia, por favor, no livro de 1 Coríntios, capítulo 11. E agora nós vamos entrar em uma coisa diferente. Hoje nós vamos ter uma percepção real do que é uma ceia do Senhor. E se hoje eu não tiver tempo de terminar essa palavra, porque eu não quero extrapolar com o tempo, terça-feira eu continuarei com essa mensagem. Há uma coisa que eu tenho feito em minha vida, e essa coisa é entender o significado das coisas. O significado de cada coisa. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 17 ao 34. Há uma coisa que eu tenho buscado entender na minha vida, o significado de cada coisa. E me assusta saber que a maioria das pessoas, inclusive dentro da igreja, elas não ligam muito, às vezes, de entender o significado das coisas. Logo, se algo da Bíblia der certo, deu, se não der, ok. Só que a Bíblia, ela é cheia de significados. E todo significado, toda imagem, quando você a entende, ela traz um resultado. E uma coisa que eu sempre perguntei para Deus no meu silêncio, me ensina o significado profundo desse evento aqui, ó. Que não seja pegar um cálice e comer e ir embora. E dizer assim, acontece coisas, mas no fundo não acontece. E, está entendendo, Amanda? E outra coisa que nos atrapalha de entender o significado da Santa Ceia são os debates teológicos. Eu me lembro quando eu estava no seminário, era mais para atrapalhar do que para ajudar. A ceia, o pão é o corpo de Cristo? O pão é o corpo ou representa o corpo? É transubstanciação ou consubstanciação ou representação mística? Debate, não, eu acho que é consubstanciação, eu acho que é representação mística, eu acho que é simbologia, o outro não acha nada, e no meio desse bando de coisa que acha que não acha, a ceia não faz o efeito que tinha que fazer. Você tem que entender por que perdeu-se o significado. Nós restauramos aqui no nosso igreja, pelo menos aqui, já que é aqui que eu sou pastor, o poder da Páscoa. Amém? O poder da Páscoa. O significado da Páscoa. O significado da ressurreição dos mortos. E agora, hoje eu vou te mostrar como extrair a singeleza, a profundidade de um evento tão lindo como esse. Qual é o objetivo dessa mensagem hoje? Restaurar o significado da ceia. Restaurar o significado da ceia. A simbologia e tudo que pode ocorrer em uma ceia se você a fizer da maneira correta. Amém? Amém, irmãos? Nós restaurarmos, conseguiu achar? Restaurarmos o significado das coisas. E o nome dessa palavra chama-se em memória de mim. Em memória de mim. É o nome dessa palavra. Ontem acabei de ler o livro sobre o Espírito Santo, do André Murray. E quando foi à tarde, eu fui ler a Bíblia, na minha leitura sistemática, no livro de Coríntios.
E era justamente sobre a ceia. E quando eu comecei a ler esse texto, era como se fosse aberto um véu, era como não foi aberto o véu, foi aberto revelação nisso. E não foi aberta a revelação de mostrar o que não está. A revelação foi simples, revelar o que já está limpo, esculpido aqui, ó, escrachado no texto bíblico. Que se nós entendermos, corrigirmos, nós vamos ter 3 efeitos que a ceia causa numa pessoa. Efeitos físicos, visíveis e palpáveis. Uma vez eu me lembro que tinha um camarada que falava de uma igreja que as pessoas, no dia da ceia do Senhor, eles jejuavam o dia inteiro. Quem já ouviu de igrejas que faziam isso? Poucas igrejas. Já viu isso, pastor? Poucas igrejas, mas igrejas que no dia da ceia, o membro, ele jejua o dia todo. Você vai entender por que às vezes as igrejas fazem isso. É obrigatório jejuar no dia da ceia? Não. Mas se uma prerrogativa que eu vou te mostrar hoje aqui estiver sendo levada a sério, vale a pena. Qualquer coisa vale a pena, desde que seja bíblica, para que você extraia o significado da ceia e os benefícios da ceia do Senhor. Não é bater cartão, tem que ir no culto no primeiro domingo que eu tenho que comer a ceia. Não é isso, irmão. A ceia é muito sublime. É muito sublime. Capítulo 11, verso 17 ao 34. Estão prontos? Nisto, porém, que eu vou dizer-vos, eu não vos louvo, porque vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo eu ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. O assunto é a ceia do Senhor. Porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua ceia. E assim, um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus? E envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso eu não vos louvo. Aí Paulo diz por quê? Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei, isso é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso em memória de mim, todas as vezes que beberdes. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Aí Paulo volta para a correção e diz, portanto, ou seja, por causa do que eu falei, por causa do que Jesus pessoalmente me disse, portanto, qualquer que comer esse pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, ou seja, por causa de comer a ceia errado, por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que já morreram. Muitos que dormem é que morreram. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando somos julgados
somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se alguém tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando eu for. Esse aspecto da ceia do Senhor sempre foi falado pelo fato de que quando os coríntios se reuniam para tomar a ceia, e a ceia original não era um pedacinho de pão desse, era literalmente uma ceia. Um pedaço era uma refeição, aonde eles celebravam e lembravam que Jesus tinha morrido por eles. E essa igreja aqui, que tinha todos os dons, que tinha o Espírito Santo, que profetizava, essa ceia, essa igreja pentecostal, era uma igreja que destruía a ceia do Senhor. Tão boa numa coisa e tão ignorante em outra. E ontem, quando essa claridade veio no meu coração, eu fiquei com muito temor. Porque me foi mostrado no meu espírito que a ceia do Senhor, ela é a celebração da Páscoa. A mesma reverência que nós prestamos há um mês atrás, quase, no dia 17, na sexta, lembrando da morte, a ceia, ela é isso. Toda vez que a gente come a ceia, a gente está revivendo a Páscoa. Toda vez que nós comemos a ceia, nós estamos relembrando aquele evento extraordinário que Jesus fez de morrer, de pagar por nossos erros, de cancelar nossos pecados, de nos dar cura, de abrir o céu para nós. Tudo aquilo que nós pregamos aqui nos últimos dias e que está até gravado na internet, toda a grandeza de Isaías 53, ela é representada por esse pão e por esse cálice. Você não pode achar que isso aqui é uma coisa e a Páscoa é outra. A ceia é a Páscoa, Noel. A ceia é a Páscoa. A ceia do Senhor é como se o Senhor tivesse presente lá naquele cenáculo mobilado com os apóstolos, comendo a ceia com eles. É essa representação desse evento aqui. E eu fiquei com muito temor, e ao mesmo tempo muito singelo. E era como se eu estivesse lá com os apóstolos, quando Jesus diz, vai num cenáculo mobilado e prepara a minha ceia. E na hora eu lembrei que a mesa era tão pequenina, e eu liguei para a Margarete, para Lucilene e falei, olha, vamos aumentar essa mesa. Amém? Vamos aumentar a mesa, porque nós vamos celebrar a morte do nosso mestre. E ela tem que ser bem representada. Quando Jesus nasceu, ele nasceu na manjedoura. Ele comia na casa dos ricos, na casa de pessoas grandes, mas ele também comia as espigas lá que tinha num terreno de alguém, comia figos. Para entrar em Jerusalém, ele entrou num jumento. Mas para celebrar a morte dele, ele celebrou essa morte em um alto estilo. Para ser engrandecido, ele se ocultou. Mas para morrer por nós e trazer a humanidade de volta para o Pai, ele fez daquele momento doloroso o momento mais lindo. E a ceia representa esse momento. E eu fui entrando dentro daquele momento. Eu tenho certeza que foi Deus que foi me levando para dentro daquele ambiente. Dentro daquele ambiente. E essa palavra ficava no meu coração, em memória de mim. Em memória de mim. Em memória de mim. O que significa em memória de mim? Significa lembrando de mim. A ceia é uma recordação
É quando eu pego a minha mente e eu volto na Páscoa e revivo todo aquele momento. Eu entro em todo aquele momento, eu relembro toda aquela grandeza e eu ativo de novo aquela grandeza. Agora, por que a grandeza dessa Páscoa? A ceia é a Páscoa. Jesus disse: todas as vezes que vocês comerem do pão e beberem do cálice, vocês estão anunciando a minha morte, a morte do Cordeiro que tirou o pecado do mundo. Então essa ceia significa isso. Jesus em espírito está em nós e nós somos o corpo de Cristo. Agora, o que impede que o significado disso flua e se materialize nas evidências milagrosas que uma ceia traz? A resposta está aqui no versículo 17. Em primeiro lugar, em memória de mim, nós temos que, para o nosso bem, desconstruir, desmascarar a ceia que não é do Senhor. Repita comigo: para o nosso bem. E você vai entender por que é para o nosso bem. Para o nosso bem, nós temos que desmascarar e destruir a ceia que não é do Senhor. O apóstolo Paulo fez questão de dizer aos coríntios: essa ceia que vocês fazem não é do Senhor. Não é Páscoa o que vocês fazem. O que os coríntios faziam era um ajuntamento para o pior. Versículo 17. Se você quer descobrir como que as coisas são, você tem que entender como elas não são. Se você quer entender como as coisas são, você tem que entender como elas não são. E os crentes coríntios começaram a fazer uma ceia que não era do Senhor. E nesses dias que nós estamos nos preparando para essa explosão, nós temos que entender o que fazemos que não é do Senhor. E nós já ganhamos 50% de sabedoria e de tempo para fazer o que é do Senhor. A ceia dos coríntios não era do Senhor. Era um ajuntamento para o pior. Imagina um povo se reunir, trazer uma comida, dizendo que é para Cristo, e no final experimentar o pior dentro da igreja. Repita comigo: o pior dentro da igreja. O pior dentro da igreja. A pessoa ia lá para os templos gregos, se prostituía, e tinha resultados nefastos da sua sujeira, e o povo ia para a igreja e tinha resultados nefastos da ceia. E tanto o povo de fora da igreja como de dentro sofria do mesmo jeito, porque se reunia para o pior. Eu vou mostrar, versículo 17. Eu te disse que não tem nada que não está escrito, está tudo aqui. Nisto, porém, não vos louvo, porque vos ajuntais não para melhor, mas para o pior. Está na sua Bíblia? Está escrito aí que eles se juntavam para o pior? Como, pastor, que eles se reuniam para o pior? Fica calmo que eu vou te explicar. Porque antes de tudo eu ouço que quando vos ajuntais na igreja, há dissensões. Dissensão é quando as pessoas brigam e se dividem. Amém? Está ouvindo? Dissensão. Segundo, e ele fala em parte, eu creio, existe entre vós heresias, versículo 20, de sorte que quando vocês se ajuntam no lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque comendo cada um toma antecipadamente a sua. Na hora de partir o pão, o cara tomava o pão e comia. Tomava o cálice de vinho e bebia. Enchia, e diz a Bíblia que eles bebiam tanto o cálice que ficavam bêbados. E o outro membro ficava sem comer a ceia. Imagina que ambiente desgraçado.
Agora repita comigo, dentro da igreja. É dentro da igreja, irmão. E esse comportamento deles era apenas um reflexo do seu coração. Porque comendo cada um antecipadamente a sua própria, um tem fome e outro se embriaga. Não tendes porventura casa para comer e beber? Ou desprezais a igreja de Deus? O que eles faziam durante a ceia? Eles desprezavam a igreja. Estavam dentro da igreja, comendo a ceia e desprezando a igreja. E envergonhais os que nada têm. Isso é uma reunião para o pior. Pior significa mais mal. Mais mal. Tem mal e mais mal. Ou seja, quando um cara ia para a igreja com esse comportamento, se ele estava ruim, ele ficava pior. Se ele estava doente, ficava pior. Ele, a casa dele, ficava pior. É por isso que eu nem como a ceia desse jeito. Fica calmo. Aqui não está dizendo para não comer. Aqui está dizendo para você se examinar. Mal significa pior, é péssimo. Pior significa insignificante. Era uma ceia insignificante. Era uma ceia inferior, menor. Ou seja, tudo que a ceia podia ser, ela não era. Sabe por quê? Porque havia dissensões. Eles eram altamente brigões, discutiam, tinham um coração de dissensão. Eles tinham heresia, glutonaria, comiam demais, bebedeira, e desprezavam a igreja e faziam vergonha nas pessoas. Faziam vergonha aos outros. E comiam o pão, que significava o corpo santo de Jesus, e bebiam o vinho, que significa o sangue puro de Jesus. Isso é comer para o pior. Não me convenceu ainda. Eu vou te explicar. Quando eles comiam desse jeito, o apóstolo Paulo dizia que eles estavam comendo de maneira indigna. Mas eu achei que era Deus que me dignificava. Deus já te tornou digno quando ele morreu por você. Agora você faz por onde, irmão? Tá? Você que pensa que você não precisa ter nada, eu não tenho que fazer nada porque Cristo já fez tudo, eu estou te livrando hoje de morrer. Eu estou te livrando de passar mal. Porque comer a ceia de maneira indigna é isso. É quando você não tem o comportamento de um crente à altura daquilo que foi feito por você. Então essa graça barata que não cobra de nós dignidade, ela é mentira, porque aqui diz que você tem que comer, você tem que relembrar essa Páscoa. A Páscoa ela é relembrada. Você come do corpo de Cristo. Espiritualmente, quando você come o pão, é como se você estivesse comendo o corpo. Ele disse, isso é o meu corpo. Quer dizer que o pão vira o corpo, amigo? Eu não vou entrar nisso e nem quero entrar. Mas quando eu como o pão, eu aciono o corpo de Cristo. Mas quer dizer que o vinho ficou santo? Amigo, eu não vou entrar nessa conversa teológica. Porque às vezes os caras mais incrédulos são os teólogos. Só tem letra na cabeça. Eu quero vida, meu irmão. Eu quero é vida. E vida você encontra no quarto. E eu sou teólogo, mas sei como esses debates não levam para lugar nenhum. Quando eu bebo esse suco de uva, hoje nós não botamos vinho porque pode dar problema. Quando eu bebo esse suco que representa o sangue, quando esse suco entra no meu corpo e eu estou digno, o sangue de Jesus vai fazer algo no meu corpo. Agora, você tem que comer de uma maneira digna. Você tem que estar digno para comer. Eu achei que era pela graça. E o que é a graça? A não ser o favor que Deus te deu, agora você tem que corresponder ao favor.
Pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus, não vem pelas obras para que ninguém se glorie, mas as obras foram feitas para que nós andássemos nela. Era assim que eles comiam, para a sua destruição. Comer de maneira indigna. O que é indigno? Esses cristãos de Corinto comiam de maneira digna ou indigna? Digna ou indigna? Indigna. Perceba, não sou eu dizendo que Deus me falou ontem à noite lá em casa. Eu estou te mostrando a Bíblia. Comiam de maneira indigna. E nós vimos uma lista de coisas que os tornavam indignos. Isso era o que eles faziam. E se eu já quiser aplicar para a minha vida, eu tenho que entender o que na minha vida, muitas vezes, eu faço que me torna indigno. E depois eu venho e como a ceia. O que eu pratico durante uma semana, que nem perdão eu peço. E depois eu venho e como a ceia. Eu como do corpo de quem foi dilacerado por mim. Eu causo algum tipo de vergonha ao Evangelho. E eu envergonho a Cristo, depois eu venho e como a ceia. Porque o alvo aqui não é xingar a igreja de Corinto. É nós chamarmos a atenção para a nossa vida. Porque é muito fácil pegar os homens da Bíblia, as igrejas da Bíblia e ficar xingando as igrejas. O que não é uma ceia do Senhor? Uma ceia aonde o crente come da maneira indigna. Essa é a ceia que acaba tendo efeito reverso. Repita comigo, efeito reverso. O que é um efeito reverso, irmão? Em vez de acontecer o melhor, acontece o pior. E eu descobri uma coisa que me deu temor hoje. Não existe terreno neutro nisso. Não tem neutralidade. Ou dá certo ou dá errado. Não tem neutralidade. Paulo não diz que tem um terreno neutro. Eu fico numa fase neutra. Eu não estou afim de que Cristo faça nada por mim. Eu fico neutro. Não tem neutralidade, irmão. Na realidade, os neutros, Jesus disse que vai vomitar de sua boca. E por último, irmãos, como é que nós desconstruímos a ceia negativa? É quando nós entendemos que essa ceia que é comida indignamente, e esse cálice que é bebido indignamente, ele faz um efeito reverso na vida de quem come. Eu tenho certeza absoluta que hoje eu encontrei respostas. Faz milagre, Senhor, opera, Senhor, cura, Senhor, liberta, Senhor, salva, Senhor, melhora, Senhor, abre a porta, Senhor. Quando dentro dos paramentos evangélicos, dentro dos sacramentos bíblicos, pré-requisitos não são obedecidos, nem em casa, que desabilitam o efeito místico das coisas que fazemos. O que é uma ceia que produz efeito reverso? Versículo 29. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para quê? Para sua própria condenação, não discernindo o corpo de Cristo. Isso quer dizer que Cristo está aqui como se ele estivesse lá no cenáculo. Ele está aqui agora. O que é discernir o corpo? Eu tenho que entender isso. Como um mecânico entende o defeito de um carro só ouvindo o barulho do motor. Como um médico sabe que o coração de uma pessoa está fora o batimento está fora, para mais ou para menos, só em colocar aquele estetoscópio e ele diz, o seu coração está com problema e o problema é na válvula tal. Isso chama-se discernimento. Como alguém que pega um exame de sangue e fala assim, olha, as suas taxas estão baixas, você está com isso, com isso, com isso, só em olhar algo que ninguém vê. O nome disso chama-se discernimento. Cristo está aqui, o Espírito Santo está aqui. A igreja dos cristãos, ela é a representação do corpo de Cristo. Cristo está aqui agora.
Aqui agora é como se fosse lá no cenáculo. Porque ele disse, toda vez que você comer e beber, faça lembrando de mim. E daqui a pouco eu vou te mostrar o poder da lembrança. A força que a lembrança tem. Como é uma ceia de efeito reverso? Fica calmo que eu vou para a parte positiva. Mas eu preciso que você se enxergue aqui. Comer a ceia para quê? Para se condenar. E aquele texto que a Bíblia diz, nenhuma condenação há. Nenhuma condenação há. Mas tem o resto. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E como que eu ando no Espírito? Vá entender as palavras do Espírito, que é a Bíblia. O Espírito fala pela palavra. Andar no Espírito é entender como que o Espírito quer. Chocobai. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo de Cristo. A ceia é a representação do corpo de Cristo. Cristo está aqui. Por isso que ontem eu falei, não, Luciano, eu tenho uma mesa, eu tenho uma toalha lá em casa, meio dourada, eu vou lavar ela. Ela estava com as manchas, falei, deixa eu lavar. Eu estava me sentindo lá. Aí hoje eu vim aqui, falei, não, deixa eu montar a mesa para ele. E cada ceia a gente vai fazer mais bonito, para sempre lembrar. Porque a Páscoa não vai mais ser aqui uma vez no ano. A Páscoa é todo mês. Se fizermos a ceia de 15 em 15, a Páscoa é de 15 em 15. A gente revive esse evento lindo. Porque é todas as vezes. Agora, o que é comer? O que é um efeito reverso? Por causa disso, versículo 30, por causa disto o quê? Por causa disto o quê? Disto, o que era disto? Alô? Disto? De comer? Você quer ver o que acontece com quem come errado? Vamos lá. Entre vós, muitos fracos, muitos doentes e muitos o quê? Que dormem. Ou seja, que morreram. Comeu a ceia errado, ficou fraco. Quantas vezes vai estar lá aconselhando um crente que está sentindo fraco na fé, que simplesmente a fraqueza dele é só o resultado de uma vida torta comendo a ceia. Crente doente nunca para de ficar doente. Você está ali morrendo de orar por aquele doente que nunca fica curado, porque às vezes a vida dele tem uma coisa errada e ele come a ceia e ele ativa uma condenação em cima da sua doença. E ao que morre, então piorou. É possível comer uma ceia e morrer. Eu tô inventando, irmão? Eu estou inventando alguma coisa aqui? Está aqui. Aqui. E quem disse foi o apóstolo Paulo. Ah, está me dando medo. Não, eu quero que te dê um temor. Eu quero que te dê um temor, irmão. E você comece a fazer, porque daqui a pouco eu vou te dar uns 5 minutos para você se examinar. Para você se examinar. Às vezes que você comeu uma ceia, você bagunçou a tarde toda, depois à noite você pegou o pão e comeu. Zoou a semana toda. Depois veio aí, pegou o pão e comeu. Xingou, criticou o irmão que passou direto e xingou o irmão, depois foi lá e comeu. Carrega mágoa no coração sobre alguém, tá com a cabeça errada em vários pontos, depois vem aqui e come. Come indignamente e come para a sua condenação. Logo, nada que eu e você venhamos fazer vai mudar nada se você não corrigir isso. Agora, como que você come dignamente? Vale ressaltar
que é uma ironia. A ceia foi para quê? A morte de Cristo foi para quê? Isso aqui é uma Páscoa. A ceia foi para quê? Bora. Isaías 53. Ele levou sobre si as nossas dores, não foi? E as nossas transgressões, não foi? E o castigo que nos traz a paz estava, e por suas chagas. A ceia é para perdão e para quê? Cura. Perdão e cura. Perdão e cura. Perdão e cura. Logo, o que acontece quando come errado? Em vez de tem perdão, tem condenação. Você ativa tudo de novo. E ao invés de ter cura, tem doença. A minha grande expectativa, à medida que essa revelação fica clara no seu coração, irmão, essa verdade, é que em breve, na hora da ceia, as curas comecem a acontecer. Na hora da ceia, pessoas começam a ser batizadas no Espírito Santo. Na hora da ceia, os efeitos místicos da ceia comecem a varrer esse lugar. Agora, qual é o meu comportamento? Eu me comportar de uma maneira digna, não no dia da ceia, mas ter uma vida digna, que demonstra que essa ceia tem um significado para mim. Logo, nós temos que restaurar o porquê da ceia. Paulo disse, porque eu recebi do Senhor. Paulo não fala, eu recebi de Pedro, eu recebi de João, eu recebi de Tiago, ele fala, eu recebi do Senhor. Paulo se converteu anos depois, e ele teve uma revelação da ceia pessoal, ele e Jesus Cristo. Ele e Jesus. Cristo apareceu pessoalmente para Paulo e falou a mesma coisa que falou para os apóstolos. Sabe o que isso me ensina? Que o significado da ceia permanece. Cristo estava pessoalmente com os apóstolos e fala da ceia, fala da aliança. Depois, anos depois, Cristo aparece para Paulo e fala da ceia e fala da aliança. E o mesmo peso de realidade que Pedro tinha, Paulo tinha. O mesmo peso de resultado que Pedro tinha, Paulo tinha. Isso me ensina que o mesmo peso de resultado que Paulo tinha, nós podemos ter. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, partiu e disse, tomai e comei, isso é meu corpo. Então, nós temos que ensinar sobre a ceia. Terça, a gente continua. Segundo, como é que nós restauramos a ceia? Quando nós entendemos que ela é uma recordação sobrenatural da morte de Jesus. Repita comigo, uma recordação sobrenatural da morte de Jesus. É uma recordação sobrenatural da morte de Jesus. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, disse, fazei isso em memória de mim. E quando ele pegou o vinho, ele disse, bebendo, fazei memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes do pão e beberdes do cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. É uma ceia que não acaba, é uma Páscoa que não acaba até a volta de Jesus. Se alguém disser assim, a Páscoa ano que vem, não, a Páscoa foi hoje. Eu vivo a Páscoa. E o que é a palavra lembrança, pastor? No grego é anamnese. Quando o psiquiatra, psicólogo, conselheiro faz anamnese com você, ele está buscando na lembrança, é a palavra lembrança. Ou seja, quando você comeu pão, lembre de mim. Quando você bebeu o vinho, lembra de mim. Lembra de tudo aquilo. E sabe o que eu descobri? A lembrança tem o poder de me levar ao lugar. A lembrança tem o poder de me levar ao lugar. Eu vou repetir. A lembrança tem o poder de me levar a um lugar. Me mostra, pastor, vamos ficar só aqui. Porque depois vamos fazer um exame pessoal. Vamos botar uma música, 5 minutos de exame. Para depois tomar ceia. E se essa semana você tem coisa para resolver na sua vida, eu te peço, pelo amor de Deus, a partir de agora você resolve.
Resolve. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 7. Eu vou te mostrar como que nós podemos voltar a um lugar. Você pode voltar 100 anos antes, só com a sua mente. E trazer tudo daquele tempo para o presente. Isso é o significado de lembrar. Eu acho interessante que na Bíblia, Paulo, nós vemos a Bíblia sempre dizendo esqueça, 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 esquecendo, esquecendo. A Bíblia tem muitos textos que nos manda esquecer, mas nesse texto nos manda lembrar. Porque há um poder em esquecer e há um poder em lembrar. Então há coisas que nós temos que esquecer e há coisas que nós temos que lembrar. Atos capítulo 7. Eu vou repetir, irmão. A lembrança tem o poder de me levar de volta a um evento. Atos capítulo 7, 39, quando Estevão está pregando, ele disse: a qual dos nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram, ou seja, rejeitaram Moisés, e em seu coração se voltaram para o Egito, dizendo a Arão: faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque a esse Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Quando Moisés tirou o povo da terra do Egito, foi a Páscoa, sim ou não? Sim ou não? Sim, Felipe? Sim, Deise? Sim? Sim, pastora? Sim? A saída do Egito foi a primeira Páscoa. Quem está pegando? Estavam quilômetros de distância, o Mar Vermelho se abriu e se fechou. Estão livres, cheios de ouro, cheios de prata, ricos. Moisés foi para o monte para continuar no crescimento sobrenatural. E daqui a pouco esse povo começa a dizer assim: onde está esse Moisés? E diz a Bíblia que ele fala: faze-nos deuses igual no Egito. A Bíblia diz que o coração deles se lembrou do Egito. Eles voltaram com o coração só para o Egito. O corpo estava no deserto, mas eles tiveram o poder de voltar para o Egito só com a mente. E quando eles voltaram com a mente para o Egito, eles trouxeram o Egito para aquele lugar e construíram os ídolos. Ele disse: nós queremos ídolos que nos guiem. Nós não queremos Páscoa. Tudo com o quê? Com a mente. Porque o que você pensa, você sente. Como você se sente, você se comporta. E como você se comporta, determina o teu destino. Eu penso, não acontece nada. Mentira, irmão. O que você pensa, acontece sim. Acontece. É você que se engana. Eles voltaram para o Egito sem nem ir lá. Voltaram só com o coração. Quando aquela igreja de Corinto brigava, discutia, arrumava briga, comia, embebedava, eles estavam dentro da igreja, mas eles voltavam ao mundo espiritual de onde eles tinham saído. O que aconteceu com aquele povo que construiu aquele bezerro? Você sabe o que aconteceu. Moisés desceu. E quando Moisés desceu, eles morreram. Porque eles profanaram a Deus. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. A falta da ação de Deus já é uma morte. Você interceder e não acontecer já é uma morte. Você jejuar e você não ter resposta já é uma morte. O silêncio de Deus já é uma morte. Você ter uma vida totalmente ao contrário do que a Bíblia promete já é uma morte. Deu para ver como é que é fácil voltar? Sim ou não? Deu para ver? Você tem que tomar cuidado onde a sua mente vai. E sabe o que acontece? Eles foram lá no Egito com a mente, e com aquilo que Deus deu, eles construíram o que estava no Egito. Uma vez nós fomos cantar na igreja, num culto de rua, e daqui a pouco o guitarrista botou o chapeuzinho do Splash na marcha para Jesus. Aí um dos membros da equipe falou assim: tu viu? O cara estava tocando com o chapéu do Splash.
Splash é uma banda, é um guitarrista de uma banda mundana de rock. Aquele mocinho, guitarrista da igreja, estava com a mente aonde? Na Marcha para Jesus ou lá na banda de rock? E ele trouxe a vivência lá da banda de rock para onde? Para aquele momento sagrado. E a Marcha para Jesus, a última coisa que aquela marcha foi para Jesus. É por isso que não dá certo. Aí depois nós ficamos dizendo assim, Richard, é complicado, a obra de Deus é complicado, a gente não sabe os motivos dos motivos de Deus. Eu estou explicando os motivos de Deus. Vai se tornar digno. Se você quer viajar para outro país, você faz tudo que o país pede. Se você vai fazer um exame de sangue, você faz tudo que o doutor mandou. O lutador, quando quer lutar, ele entra na balança do jeito que a coisa pede. Ele se torna o quê? Digno. E nós temos uma vantagem, nós temos o Espírito Santo que nos ajuda. Ah, mas eu tenho umas fraquezas, pastor. Eu também tenho, irmão. Mas o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas. Agora eu entro no assunto do jejum daquela igreja que toda vez que tinha ceia jejuava. Com certeza, era para que os membros se colocassem num tempo de exame, de autoexame, e o Espírito Santo mostrasse a eles se havia alguma coisa fora do lugar ou ajudasse a tirar aquela coisa pelo poder de Deus. É por isso que a igreja do passado, no dia do batismo nas águas, tinha batismo no Espírito Santo. No dia da ceia, o pão chega na boca e a pessoa já é curada. Expliquei sobre lembrar, voltar? E o que é a palavra digno, pastor? A gente continua, porque a gente vai ter um tempo de oração. A palavra digno, irmão, significa que está em conformidade. Repita comigo, que está em conformidade. Você lê e você faz. Você lê e você faz. Pelo menos você faz tudo que você já sabe que deve fazer. A cada hora que você lê algo, que você aprende algo e faz, você está se tornando digno. Aí quando você come essa Páscoa, você ativa o lado melhor da Páscoa. Porque eu te disse que tem o pior, não foi? Agora eu vou te mostrar o melhor. Não vi essa palavra melhor. Tem que ler devagar. Quer ver? Volta de novo para o início. Versículo 17. Eu quero chamar aqui o Onesi e as pessoas que vão nos ajudar a servir a ceia. Versículo 17, por favor, amados. Nisto, porém, eu vou dizer-vos que não vos louvo, porque quando vos ajuntais, olha aqui o segredinho. Quando vos ajuntais, lê na sua Bíblia. Eu li a parte do pior, não foi? Não foi? Mas o que vem antes, Noêmia? Quando vos ajuntais, o que diz aí? Não vos ajuntais para melhor. Quem achou a palavra melhor aí? Logo, a ceia do Senhor é para que, depois que eu comê-la, aconteça o quê? Amigo, toda vez que nós celebrarmos a Páscoa, vai acontecer algo melhor. Se você entendeu, dê um aplauso ao Senhor, que não é para mim não, irmão. Vamos tornar o texto positivo? Paulo queria dizer para eles assim, ó, se fosse para falar de positivo, porque quando vos ajuntais, era para ser o quê? Era para ser o quê? Melhor. Ah, minha vida espiritual está assim, comi a ceia, ficou melhor. Minha vida financeira foi salva por Cristo, estava assim, ficou melhor. Meu filho estava assim com Deus, eu comi a ceia, ficou melhor. Minha alma estava sendo curada de alguma coisa, quando eu comi a ceia, ficou melhor. Se ajuntar para o melhor. E por que vai ficar melhor? Porque eu estou comendo o corpo de Cristo e o sangue de Cristo. E como que eu vou comer do corpo e beber do sangue e não vai acontecer nada de melhor? Eu sei que hoje é a primeira vez que eu estou trazendo um ensino profundo sobre a ceia. Mas, ainda que eu não tenha sido tão profundo sobre a ceia, eu sempre disse para os irmãos a necessidade que nós temos de ter uma vida santa e reta. Logo, por tabela, eu estava já te preparando para comer a ceia do jeito certo. Quem está entendendo?
Eu vou repetir tudo que nós falamos. Vamos botar nossa vida no lugar. Vamos nos confessar. Vamos parar com a sujeira. Vamos parar com a malícia. Vamos parar com a nojeira. Vamos parar com a brigaiada. E eu me confesso. E eu me abro. E eu mudo. Amigo, eu não tinha a revelação tão funda da ceia. Mas eu tinha uma revelação funda de botar a vida no lugar. E se eu tenho a revelação de colocar a vida no lugar, eu ativo o poder da ceia do Senhor. Agora, se eu já tenho uma revelação de ter uma vida reta ou me tornar digno, e eu tenho uma revelação clara que aqui agora é como se fosse no dia que Jesus estava com os 12 apóstolos, meu irmão, aí aí é aquela bomba que você viu acontecer. E se você entendeu, dê um aplauso ao Senhor. Ah, mas eu não estou esperando nada de melhor. Quem está esperando algo de melhor aqui? Eu tenho boas novas para você. A ceia é o caminho. Coma com essa percepção. Comece a pensar, enquanto eu falava, porque o tempo já esgotou. Isso é uma fundamentação que foi feita hoje. Próxima ceia no começo do ano, no começo do mês que vem. Vai ser dignificado. Você tem 30 dias para se tornar o quê? Para ficar mais o quê? Mais digno. Tem 30 dias. Está passando rápido. Você tem 30 dias para se ajustar. Você tem 30 dias para se consertar, irmão. Inclusive naquelas coisas que você reconhece. Eu reconheço. Você foi recuperado por Deus. Aqui é um território santo. Amém? Isso aqui é um território santo, irmão. Mês que vem a gente vai fazer uma coisa mais bonita ainda para honrar Jesus Cristo aqui. Essas mulheres, quando vêm arrumar a ceia, os homens, é como se fosse Maria e os apóstolos fazendo uma ceia para Jesus. Jesus só está aqui. Avalie a sua vida a partir de agora, amanhã. A Páscoa. Curve sua cabeça. Qual o objetivo da ceia, irmão? Ser um ajuntamento para o melhor. Sabe o que Deus entende, Margarete? No mês que vem 10 pessoas aqui dar testemunho do que aconteceu depois que tomou a ceia. Feliz é você. Peça perdão agora. Talvez enquanto eu falava, coisas foram vindo na sua mente. Peça a Cristo para te perdoar. Porque se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se depois que você pediu perdão por algo aí, irmão, e amanhã ou essa semana você tiver que consertar, vai lá consertar, vai. Come uma ceia para o melhor. Realmente a música do Fernandinho é verdade. Deus tem o melhor para mim. Tem. É o melhor. Comece a pedir perdão. A coisa mínima que vier à sua mente. Porque Jesus Cristo está aqui. E estamos anunciando aquele evento de 2000 anos atrás.